E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em 6 temas com muita coisa para falarmos porque o dia ontem foi bastante agitado. E pessoal, quero começar falando sobre a ida de Bolsonaro na ONU, falar sobre a repercussão da imprensa, algumas coisas aí do discurso de Bolsonaro e mais umas besteirinhas. Depois, para mim, foi o ápice do que diz respeito ao evento da ONU. Gustavo Petro, que é aliado do Lula, inclusive o Lula pediu votos, ele falou algumas coisas extremamente sérias e gravíssimas que envolvem segurança pública e agenda verde. E as duas estão de mãos dadas, assim, é absurdo, não dá nem pra colocar no título do vídeo, vocês vão entender por quê. Depois quero falar mais sobre o Meirelles, o Lula, toda essa turma. O Temer ontem concedeu uma entrevista, tem uma galera aí meio isentona, né, tipo o Amoedo, que tá falando algumas baboseiras que eu quero também mostrar pra vocês. Depois vamos falar mais sobre o Lula e a Rede Globo, porque o Lulinha fugiu do debate, não teve coragem de enfrentar Bolsonaro lá no SBT. Quem disse que fugiu? Até a própria grande imprensa, acredite se quiser, né? Pelo menos teve alguns veículos de imprensa que fizeram um trabalho de falar o que está acontecendo. Só que tem mais algumas coisas que eu também quero comentar com vocês. José Disseu concedeu entrevista aí para Bela Megali, falando sobre a possibilidade do Lula vencer no primeiro turno, algumas coisinhas que envolvem aí o PT acreditar ou não nas pesquisas e o que o PT vai fazer. Eu até já adianto, mesmo sem acreditar em algumas pesquisas. Depois quero falar sobre apoio internacional ao Lula. Ontem, Caio Junqueira, alguns já devem conhecer aí, um cara que sabe tudo do PT, soltou uma nota exclusiva que o Lula vai ter um encontro com o Departamento de Estado americano no Instituto Lula nos próximos dias. E a gente tem que falar de mais algumas coisas, que também saíram algumas matérias que envolvem ONGs brasileiras, reconhecimento, resultado. É confusão grande. E se der tempo, espero que dê, falaremos sobre a turminha do SG que segue atacando. E vejam só. Ai, meu Deus, a imprensa brasileira. Matheus Leitão e Guilherme Amado. Pra gente começar logo, né, botando a mão na cabeça e respirando fundo. O Matheus Leitão fala: o maior erro de Bolsonaro na ONU. Segundo ele, desesperado com as pesquisas, presidente mira petista, imprensa na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Bom, eu acho que quem tá desesperado é o Lula. Ontem eu li um artigo do Flávio Morgenstern. Eu não preciso nem entrar assim no corpo da matéria, mas ele falou assim uma frase que é tão óbvia, mas sabe aquele óbvio que às vezes as pessoas não repetem, que você fala, pô bicho, precisava alguém falar o óbvio? É que o Lula não se comporta como líder das pesquisas. O Lula é o líder, mas tem medo de pisar na rua. É o líder, mas tem medo de se encontrar, sabe, qualquer setor, em qualquer âmbito que ele lidere. Ele é o líder, mas não vai para evento que não seja contido. Ele é o líder, mas foge dos debates. Ele é o líder, mas está aí o tempo todo, né, tendo que a imprensa ajudá-lo. Do lado de lá, Guilherme Amado, tentando problematizar algo que ele deveria ver com bons olhos. Acho que todos vocês já devem ter visto algum vídeo de Bolsonaro mostrando, por exemplo, os aposentos que ele fica quando ele faz alguma viagem no Brasil. Sei lá, ele fica em alguma companhia militar, né, algum batalhão. Fala aqui, ó, aqui é onde vou dormir, sabe, cama de solteiro, chuveiro assim, normal. E tá lá, tá de boa, não precisa gastar com hotéis caros nem nada. E a notícia envolve exatamente isso. Tá lá, ó. Em Nova York, Bolsonaro troca hotel de 5 estrelas por um de diárias de até 8.500. Perceba, olha como é malvado o Guilherme Amado. Ele falou, o Bolsonaro estava em um hotel. O hotel que o Bolsonaro estava era 5 estrelas. Aí ele saiu do hotel de 5 para outro hotel que você pode encontrar diárias de até R$ 8.500. O Guilherme Amado não diz quanto o Bolsonaro vai pagar. Conhecendo o presidente da República, vocês acham que o Bolsonaro saiu de um hotel 5 estrelas para ir para um hotel de 6 estrelas? Para ir para outro hotel de 5 estrelas para ficar na suíte presidencial? Não tendo o que criticar, ele faz um jogo linguístico, fala assim, ó, com diárias de até 8.500, tá? E Bolsonaro pagou quanto, irmão? Na diária dele? Pagou quanto? Tá entendendo como são as coisas? É tentando problematizar o que deveria ser motivo de elogio. Aí ela diz, ó, se trocar o hotel de 5 por um de 4 para reduzir as despesas, vira notícia. Imagine se fosse para uma suíte presidencial, ela dá o nome de um hotel, né, investir com força nas despesas como fazia a antiga gestão. A imprensa brasileira é realmente motivo de piada. Depois o Matheus Leitão não sabe, né, porque a imprensa foi atacada. Globo, Lava Jato,
pautas ideológicas, preço da gasolina, colunistas analisaram o impacto de fala de Bolsonaro na ONU. Aí o Costino circula ali, né? Bela Megali destaca, não é aqui que ele destaca. O destaque tá ali, ó. Ataque a petista na ONU. Peraí. Ataque a petista na ONU. Essa é a manchete. Aí qual o subtítulo? Sem citar Lula, Bolsonaro diz que é responsável por corrupção, foi condenado 3 vezes. Mas ele não falou do Lula. Ele atacou algo que ele não cita o nome. Ué. Engraçado, né? A imprensa vestiu a carapuça no Lula assim, sem nem ele pedir. Porque todo mundo falou, não, Bolsonaro atacou o Lula. Mas ele não falou nem do nome do Lula. Procura lá. É que vocês estão falando, né? Que o condenado em 3 instâncias foi o Lula. Mas enfim, o Curiosino pergunta, falar a verdade agora virou um ataque? Essa matéria eu acho que saiu na UOL. Eu acho que representa, assim, a ideia central do que foi a ida de Bolsonaro na ONU. Se você não viu o discurso e quer saber o impacto, olha essa manchete. Na ONU, Bolsonaro inaugura o horário eleitoral em escala planetária. Traduzindo, Bolsonaro pontua inúmeras coisas que prejudicam a turma da esquerda, prejudicam o PT, prejudicam principalmente o Lula. E aí, como a Flávia disse, né? Sentiram muito, sentiram demais. Essa matéria tinha que ter lido assim, ó. Na ONU, Bolsonaro inaugura o horário eleitoral em escala planetária. Choro da esquerda. Vamos continuar. O Clã ele fez um comentário que eu acho que é relevante, só para mostrar 2 trechos da fala de Bolsonaro. Ele fala o seguinte, né? Ai, Bolsonaro traiu as pautas. É o que uma grande parte da direita... Grande parte não, né? Uma parte da direita aí que comentava, principalmente ao longo de 2020, 2021, que Bolsonaro é um traidor, que isso, aquilo, outro. Aí ele falou o seguinte, bicho, Bolsonaro foi na ONU, falou, olhando nos olhos dos maiores maluquinhos deste planeta, sobre como a esquerda é nociva para o mundo. Um outro aí era presidente do Banco Mundial e nunca soltou uma nota repudiando o esquerdismo. E uma coisa que Bolsonaro fez, assim, é independente de ser até de direita, cara, é uma coisa que eu acho que todo ser humano, até a turma da esquerda, deveria se questionar o que está acontecendo e questionar o silêncio do Lula, que é o que está acontecendo na Nicarágua. É uma questão de, sabe, cuidado com o ser humano, com empatia, a coisa assim mais básica do mundo. Estou falando da perseguição aos cristãos. Não vou dar play no discurso de Bolsonaro, mas ele fez um tweet onde ele destrincha a ideia um pouquinho mais, que ele fala o seguinte, ó. O Brasil não assistirá de braços cruzados a mais um episódio dessa perseguição diabólica contra cristãos, promovida pela ditadura socialista da Nicarágua. Estamos prontos para acolher padres e freiras perseguidos, facilitando ainda mais seu ingresso e instalação em nosso país. A situação na Nicarágua é trágica e revoltante. Rádios estão sendo fechadas, bispos católicos estão sendo presos e freiras da Ordem de Madre Teresa de Calcutá foram expulsas do país. As freiras ainda foram assim, botaram no comboio, sem nada, só com a bolsinha que tava, pararam na frente e falaram, vai embora. Como? Vai a pé, vai, te vira, vai embora, sai daqui. São cenas tristes, mas que alguns, por afinidade ideológica, preferem virar as costas e ignorar. Assim como temos feito ao receber ucranianos, venezuelanos, haitianos e cristãos do Afeganistão, oferecemos asilo aos que hoje são atacados pelo ditador Daniel Ortega, na certeza de que todos serão recebidos pelo Brasil e pelo nosso povo com a dignidade e o apoio que merecem. O que ocorre hoje na Nicarágua liga um alerta para o mundo sobre a iminência de abusos ainda mais graves e desumanos. Afinal de contas, se nem as igrejas, cujo trabalho religioso e social são fonte de dignidade para as pessoas, estão sendo respeitadas, quem estará imune a isso? Por isso, como líder máximo do Brasil, país que sempre defendeu e promoveu a liberdade religiosa e que se orgulha de sua formação cristã, me sinto obrigado a denunciar essa perseguição diabólica, não só pelo que representa hoje, mas pelo que pode representar no futuro próximo. Quem no Brasil, dos presidenciáveis, está comentando sobre isso? Quem no Brasil, além de Bolsonaro, está pontuando isso? Isso aqui é algo gravíssimo. Mas a turma da esquerda finge que não acontece, né? O grande problema é o golpe e que Bolsonaro está colocando a democracia em risco. Aí você vê, né? Lá vem o áudio de novo. Bolsonaro transforma a tribuna da ONU em palanque e ataca Lula. A Lisa diz, né, Galvão? Bolsonaro não citou o nome de ninguém, apenas falou verdade sobre a esquerda. Vai lá, Nine, PT e toda a corja, acionem
a justiça para que impedir Bolsonaro de utilizar o discurso. Bom, não precisou nem pedir. Até já mostra aqui, né? Bolsonaro já foi alvo aí do PDT, também foi alvo do União Brasil via Soraya Tronic, para que ele não possa utilizar nada, nenhum trecho do seu discurso da ONU em sua campanha eleitoral. E aí eu falo para vocês, né? Deixa só uma pergunta. Se Bolsonaro foi mal ou tivesse ido mal em seu discurso, teria por que tentar proibir? Se o discurso de Bolsonaro é ruim, tem para que proibir? Era melhor deixar, né? Já que é ruim, que atrapalhou, que foi um grande ataque, foi isso, que aquilo outro. A gente falou que foi motivo de vergonha. Já que foi motivo de vergonha, a gente vai deixar ele botar na TV, né? Pra ele passar vergonha de novo. Mas não, querem proibir. Normalmente você proíbe, né? O que é verdade. Mas, beleza. Discurso de Bolsonaro, o que ele fala, pra quem não viu, acho impossível vocês não terem visto ainda, mas pra quem não viu, e tá lá no canal do Telegram também, escuta só aqui. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado. Só isso. Quantidade de 3 instâncias. Nada demais, não sei para que esse chororô todo. Mas tudo bem. Continuando. Para mim, o que teve de mais grave em todo o discurso na ONU, de todos os presidentes, pelo menos que eu dei um bisu, né? Muita gente comentou no dia de ontem, foi do aliado do Lula. Gustavo Petro, ele colocou algumas coisas e de uma forma, assim, muito complicada. E o problema maior é que, além de ser um absurdo, ele está tendo apoio para levar o absurdo à frente. Como vocês podem ver aqui, o Amazônia Azul, ele destaca o comentário do Marcelo Lins, que é da Globo, da Globo, trabalha na Globo News. O Amazônia Azul fala o seguinte, ó, o presidente da Colômbia defendeu farinha de trigo, sabe o que é, né? E contra o combate, ele defendeu isso daí e também se posicionou contra o combate às drogas em discurso da ONU. E aí tá a análise do jornalista da Globo. Hoje um presidente sul-americano fez um discurso corajoso e forte na ONU. Falou bem sobre meio ambiente. Foi desafiador quando criticou a atual guerra às drogas ilegais. Chamou a responsabilidade aos países que inventam guerras. Fala de estadista. Imagina o Lula chegando ao poder, o Lula que já anunciou que ele vai rever aí essa política, né? Que deu errado no Brasil. Tem que ver aí, rapaz. Deu os meninos, né? Os meninos, rapaz. Às vezes, coitadinho. Não, temos que rever aí. Mas calma. Matéria do antagonista. Na ONU, Petro pede fim do combate da guerra contra as drogas. Em sua estreia na ONU, o presidente da Colômbia afirmou que o combate ao narcotráfico é responsável por destruir parte da biodiversidade da Amazônia. Olha como as coisas começaram a ficar estranhas. O cara tá falando que se você combate o crime, você está impactando, né? Você está destruindo a biodiversidade da Amazônia. Aí você tá falando, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que a esquerda força a barra, mas está meio distante uma coisa da outra. Não, porque a forma como ele colocou é descarada. Você vê aqui, ó, perfil verificado, né, ligado inclusive ao governo colombiano. O cara fala o seguinte, ele coloca um trecho da fala do Petro. Os hipócritas perseguem as plantas com venenos para esconder desastres em sua própria sociedade. Eles nos pedem mais carvão e mais petróleo para acalmar outro vício, o do consumo, o do poder, o do dinheiro. O que é mais venenoso para a humanidade? Farinha de trigo? Carvão ou petróleo? Você está entendendo a lógica do pensamento desse cara?
Ele tá falando assim, ó, tem vários vícios na vida. A pessoa pode ter vício em muita coisa. Tem gente que tem vício em videogame. Tem gente que é viciado em consumir. Tem pessoas que são viciadas no poder, no dinheiro. E aí, vários desses vícios, eles são sustentados pelo carvão, pelo petróleo. E o que é que causa mais mal? A substância, né, que deixa você biruta, carvão ou petróleo, que estão atacando o meio ambiente. Olha como a coisa começa a ficar estranha. Mas aí, ainda assim tá meio distante. Tá, mas a Amazônia que está sendo combatida, aí eu fui atrás. Nessa matéria aqui da CNN, é uma matéria meio esquisita quando você abre o site, porque é como se fosse uma matéria com inúmeras notícias dentro da matéria. Aí, tá lá, né? Ele destaca a frase do Petro, o que é mais venenoso para a humanidade, blá blá. Quando você clica, algumas falas dele é o seguinte. Petro começa seu discurso alertando como a selva evapora. Eu venho de um dos 3 países mais bonitos da Terra. O presidente mencionou o combate a cultivos ilícitos como a coca. Lá naquelas selvas, libera-se oxigênio planetário e absorve-se o gás carbônico atmosférico. A ideia é que a floresta é o pulmão do mundo. Não vou discutir isso aqui. Uma dessas plantas que absorve o CO2 entre milhões de espécies é uma das mais perseguidas da Terra. De qualquer forma, procura-se a sua destruição. É uma planta amazônica. É a planta da coca. A planta sagrada dos Incas. Com uma encruzilhada paradoxal, a selva que está tentando ser salva é ao mesmo tempo destruída. Nada mais hipócrita do que o discurso para salvar a selva. Vocês estão entendendo a lógica dele? Você viu, no Brasil, o Lula está reclamando, falando que o agro não gosta dele porque ele sabe que vai acabar o desmatamento na Amazônia. Vai acabar o desmatamento. Aí você vê, no Brasil, o Lula não quer que plante soja, o Lula não quer que crie gado na Amazônia, o Lula não quer que faça nada na Amazônia. Tem que só estudar lá as áreas. Agora o Petro, ele não quer que seja combatido porque a plantinha, a malvada não, a sagrada pelos Incas, ela tá lá, rapaz, ajudando, né, a retirar o gás carbônico do malvadão do carvão, o malvadão do petróleo. Olha como a agenda verde tá dando subsídios, tá servindo para ancorar a agenda, para avançar com alguns temas assim que são inacreditáveis. Olha como as coisas começam a se encaixar uma coisa na outra. Aí você não entendia até, sei lá, ontem, por que a esquerda estava tão obcecada pela agenda verde. Por quê, senhor? Por quê? Tá aí. Nada contra, né? Às vezes você acha que isso aqui realmente é o caminho. Às vezes você acha que é a planta sagrada dos Incas. Fica aí, né? Escolher de qual lado você tá. Eu tenho certeza de uma coisa. Bolsonaro é 100% contra isso daqui. Mas 100%. No Brasil, isso aqui jamais vai ser levado a sério, né, enquanto o Bolsonaro for presidente. E aí, veja só. Eu coloquei aquele quadradinho azul na camisa desse candidato. Eu não vou nem falar se é estadual, federal, nem nada, mas é um candidato do PSOL, só falo partido. Ele tem como tema central de sua campanha a maldita, né? O orégano. Ele quer ir aprovar todo o custo no Brasil. Olha o que ele tá batendo foto. O Lula. E eu tô na dúvida, né, se aquela ali é aquela jaqueta que o Evo Morales concedeu, né? Deu de presente pro Lula. Então você vê. No final do dia, olha as pautas que a esquerda defende. O Lula pediu votos pro Petro, pediu pelo amor de Deus. São aliados no Foro de São Paulo. Cogitam já trabalhar junto em torno de uma agenda verde. E o Lula tá aí, né? Com um amiguinho dele, que é do PSOL, que tava tentando avançar com essa agenda no Brasil. Inclusive tem a bancada, a gente comentou sobre isso, né? Bancada da cannabis. Tem pelo menos aí 10 membros tentando entrar aí no Congresso Federal. Aí você vê, com tudo isso acontecendo, com todo o passado do Lula, João Amoedo, Partido Novo, Bolsonaro não vence no primeiro turno e no segundo turno pede para todos os outros candidatos. E assim, felizmente, assistimos hoje a sua última aparição na ONU. O Amoedo está comemorando que o Lula vai ser eleito, mas não vai. O Corvo diz, ó, parece que o Amoedo está feliz com a possível volta do ladrão à cena do crime. Partido Novo.
fundador do Partido Novo, Amoedo, liberal, a turminha adora. A turminha da Faria Lima adora. E aqui já pegando um gancho com a questão do Meirelles, um passado não tão distante aqui, 14 de dezembro de 2016. Hoje a Vera Magalhães está fazendo campanha pro Lula, mas naquela época ela falava o seguinte, a Folha vai manter o Guilherme Boulos entre seus colunistas? Uma coisa é pluralismo, outra é banditismo puro e simples. Mas eu tenho certeza que se você perguntar, a Vera vai falar que ela errou. Ela errou e que ela aprendeu, ela está mais madura, ela fez autocrítica e ela estava errada sobre o Boulos. O Jesus falou, meu Deus, mano, quem poderia imaginar, hein? E vamos falar um pouco mais dessa turma, né? Porque o Boulos estava lá, tá aqui, deixa eu ver se dá pra botar aqui, Aqui o Boulos, junto com o Meirelles, que tá aqui na outra ponta. E aí se liga. Vera Magalhães de novo. Temer sobre apoio de Henrique Meirelles a Lula. Vai ser bom, porque ele vai poder explicar aos petistas a importância do teto de gastos, já que, ele lembra, o então ministro da Fazenda foi um dos que ajudaram a formular a PEC. Eu fiz questão de trazer esse post por duas coisas. Primeiro, que o Temer passando pano porque é impossível. E segundo, olha quem compartilhou esse post dando risada. Um eleitor do Ciro Gomes. 12 no nome, florzinha, e ainda com aquele filtro do Ciro Gomes, né? Que o Ciro estava aí processando os petistas que estão tentando se apropriar da estética dele. Até a turma do Ciro Gomes, gente, já está enxergando o que é a possível volta do Lula. A turma do Ciro Gomes está falando, cara, olha o que está acontecendo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu acho que é capaz dessa turma acordar daqui a pouco que existe um teatro das tesouras no Brasil, né? PT e PSDB. Tá quase lá, você tá vendo? Fala, rapaz, tá algo estranho. Pô, o Temer que era golpista, agora tá elogiando a aliança do Lula com o Meirelles. Mas tá estranho isso, né? Tá bom. Aí você vê, o próprio Ciro Gomes fala, Lula juntou Meirelles e Boulos. Alguém está sendo enganado, diz Ciro Gomes. E o Flávio Gordon diz, né? Alguém ou todos. Quem está sendo enganado é o petista, é a turma da esquerda, que realmente, porque é inegável. Existem algumas pessoas na esquerda que realmente acreditam no que o Karl Marx falou, que o comunismo vai dar certo em algum lugar, etc. Que o Lula é um cara de esquerda, que se preocupa com o Brasil, e etc. Blá, 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 que vai lutar contra o imperialismo. Pelo contrário, o Lula é um amigo dos imperialistas. Vai ter encontro no Instituto Lula, exclusivo da CNN, já comentando sobre isso. Você vê, bicho, é inacreditável. Tá todo mundo junto. Não existe diferença ideológica do Meirelles, pro Guilherme Boulos. É tudo igual. Aí você vê aqui, olha como são as coisas. Em 9 de setembro de 2018, o Guilherme Boulos colocava aquela foto do Henrique Meirelles com um cifrão em cada olho, como se ele fosse um cara ganancioso, que só vê dinheiro. Aí ele pegou o chamo Meirelles e cortou. Taxa o Meirelles. No nosso governo, nós vamos taxar o Meirelles. E estavam até lá, fazendo L. O Boulos e o Meirelles. Todo mundo fazendo L. É hipocrisia, é hipocrisia ambulante. É a esquerda. Eu vi um comentário de alguém, eu tô na dúvida de quem é, mas o pessoal falava o seguinte, que às vezes a turma da esquerda, da direita fica assim, olha isso aqui é um absurdo, vocês não estão vendo? E o cara falou assim, cara, a direita, a gente fala isso, né? Porque é bom pontuar, porque tem muita gente que ainda não acordou. Mas para quem já acordou, não adianta a gente esperar coerência na esquerda. Não adianta a gente ficar esperando, uma pauta moral na esquerda, porque a esquerda é isso aí. A esquerda é isso aí. Aí veja, o Estadão, que já tinha dito que a bolsa subiu e o dólar caiu por causa do Lula, comentamos no vídeo de ontem, mas eles não se contentaram. Bolsa tem segunda alta seguida sob o efeito de parceria entre Lula e Meirelles. Segunda alta seguida. Ainda é o Lula e o Meirelles. O Balboa, ele postou isso aqui às 8h40 da noite. 11h55 da manhã, ele postava aqui o gráfico do dólar, né, que falava, este é o dólar. A bola verde é o início do discurso de Bolsonaro na ONU. Dissertem. E aí, né, as pessoas podiam achar que foi por causa de Bolsonaro que o dólar caiu. Não, o Estadão tá te falando. O dólar caiu, a bolsa tá subindo por causa do Lula e o Meirelles.
A coisa tá aí tão ridícula. Eu não sei o que vocês estão vendo. Vocês falam assim, cara, pra onde a gente vai parar? Mas eu digo pra vocês, se preparem pra próxima semana. Próxima semana, a partir de quarta-feira, eu tenho certeza que vocês vão ver coisas que esses 4 anos que a gente já passou e falar, cara, eu achei que eu já vi de tudo, mas vai ser pior. Tenho certeza que estão preparando alguma coisa contra Bolsonaro, alguma matéria, algum escândalo. Não, pode esperar. Eles estão preparando alguma coisa, mas vai ter alguma coisa. Aquela matéria assim, faltando 24 horas, sabe, para as eleições parar o Brasil. E vão fazer. Anota, vamos ver se não vai rolar. Sobre o mercado, dólar, PIB, etc., Bolsonaro comenta o seguinte, ó. Mercado eleva novamente previsões para PIB e reduz o da inflação em 2022 e 2023. Inflação despenca pela 11ª semana seguida. As 10 primeiras, a inflação despencou por causa de Bolsonaro. Mas essa semana agora foi por causa do Lula e o Meirelles. Alguém tem que avisar para Bolsonaro. Diesel acompanha a queda da gasolina e fica 6% mais barato. Diesel caiu por causa de Bolsonaro ou caiu por causa do Meirelles? Não sei, viu, Bolsonaro? Tô brincando aqui, né? Ibovespa dispara tocando 111 mil pontos, se deslocando do exterior e dólar recua 1,5%. Uma coisa é discurso, outra coisa é ação real. Por quantos anos? Não vou falar você, vou falar o brasileiro. O brasileiro ouvia nas escolas, principalmente nas aulas de geografia, que, cara, a nossa geografia, né, principalmente na geografia, é extremamente, sabe, otimizada para a gente desenvolver o modal ferroviário. Termos transporte marítimo. Os professores de geografia que eu tive ainda colocavam a culpa disso no imperialismo americano, que queriam vender carros para o Brasil, queria fazer aquilo outro, mercado de pneus e blá blá blá, e por isso que não desenvolvia ferrovias, que esse devia ser o futuro do Brasil. Falavam de Barão do Mauá. E olha aí agora. Isso aqui não é promessa, gente. Já está acontecendo. Quantos e quantos anos não falava da questão do desenvolvimento do modal ferroviário? Aí tá aí, ó. Obra de construção da ferrovia transnordestina no trecho do Ceará segue acelerada. Seguimos trabalhando firmes nesses trilhos, que compõem a maior obra linear em execução no Brasil e já está gerando empregos e oportunidades para a região Nordeste. A expansão dos Estados Unidos para a costa oeste, né? O faroeste é far, de longe, e west, de oeste, né? Seria far west. Aí abrasileiraram para faroeste. A expansão dos Estados Unidos naquela região foi exatamente com, sabe, o desenvolvimento do modal ferroviário. Você vai gerando novas cidades, nova economia, sabe, uma integração do território nacional. Quantos e quantos anos? E tá aí o governo Bolsonaro. Não é promessa, não é assim, não. Se eu chegar ao poder, eu vou fazer isso. Tá aí. E foi cabotagem. E o desenvolvimento da indústria marítima. Botei na sequência aqui, não era à toa, né? Isso aqui é notícia de ontem. Não é pra assim, não, vou pegar a notícia antiga para passar pano para Bolsonaro. Gente, isso aqui é notícia de ontem. Boom de iates e lanchas leva a Marina Itajaí à ampliação milionária. Quantas pessoas não são envolvidas nisso daqui? Quantas pessoas? Quantas indústrias diferentes não são envolvidas no que diz respeito à produção de transporte marítimo, né? Barcos, iates, etc. Indústria de motores. Aí, sei lá, pode ser de madeira, pode ser de carbono, fibra de vidro, etc. Aí vem tinta, aí vem cordas. Olha a quantidade de material que envolve a construção de uma coisa dessa. Tem arte que é basicamente uma casa. Aí, quantos e quantos empregos não são gerados? Aí a marina é point, é bar, é turismo. Mas é realidade. Santa Catarina é o estado mais bolsonarista do Brasil, que dizem até as pesquisas. E o Amazônia diz, ó, lembram que o presidente diminuiu impostos de embarcação? Imagine quantos empregos estão sendo criados em apenas uma marina. Cortou o imposto da energia solar? Boom de placas voltaicas. De embarcações? Boom de iates e lanchas. Corte de imposto é a maior política econômica. E aí não tem nem que bate Bolsonaro, né? Em corte de imposto, pô, eu acho que o petista ele devia agradecer Bolsonaro. Pelo menos aí a queda da gasolina. Pelo menos, petista. Dá o braço a torcer. Reconheça que só caiu porque Bolsonaro peitou o Congresso para reduzir o ICMS. A imprensa falou que o Bolsonaro estava errado. Você deve lembrar. Não, Bolsonaro tá errado.
Não vai fazer nenhum diferença, não vai ter nenhum impacto. Felipe Salto lá, o cara da economia do Rodrigo Garcia, não vai servir de nada, isso aqui é tudo balela. Tá aí a gasolina em um local quase beirando R$4. Aí você vê, enquanto Bolsonaro entrega uma realidade, você não precisa ter dúvidas, Lula promete, se eleito, baixar o preço do querosene para que as pessoas voltem a viajar. Eu não coloquei aqui para não ficar repetido, mas nos últimos dias, trouxemos a notícia também da CNN mostrando que o mercado doméstico brasileiro foi um dos poucos mercados que cresceu. Mercado doméstico de aviação. Dos poucos. Acho que do G20 acho que foi o único. Mas tá aí, né? O Lula vai salvar o Brasil. Do que eu não sei. Aí ele diz, o desespero é tão grande que ele está prometendo tudo. A única coisa que ele não prometeu até agora é que não vai roubar o país outra vez. Esse vídeo aqui eu não vou mandar, não. Até porque eu nem baixei esse vídeo. Eu fiquei só botar aqui, só pra explicar pra vocês o que é. O Lula, ele tá aqui em um discurso. Esse aqui eu mandar no Telegram. Aí vocês dão play, escuta, porque tem mais coisas, senão o vídeo vai ficar muito longo. O Lula tava no seu discurso lá, falando várias coisas e que recebeu uma proposta pra passar um tempo, descansar nas Ilhas Maldívias. Aí ele falou que quando ele chegou lá, ele não ficou. Porque ele se sentiu mal de tão bonito que era o lugar, ele achou que ele não era digno. Aí ele fala o seguinte, a gente vê aqui o norte do Brasil, tantas praias também, porque não pode ser a mesma coisa? E aí ele reclama falando que os condomínios tomaram conta da praia. Ué, e vai fazer o quê? Vai tirar os condomínios? Vai expulsar? Vai tomar a propriedade privada das pessoas? Assim, é umas coisas assim, inacreditáveis. Mas a imprensa não vai falar, vai ficar de boa. Não, é normal. O Metrópolis fez aqui uma matéria elogiando o Lula, falando que, olha só que o Lula, né? Nossa, abriu mão de passar férias na Maldivas. Que homem lindo, né? E olha só, Lula, Globo, debate, UOL pisando em ovos. Lula decide não ir ao debate do SBT e confirma presença na TV Globo. Com bono é fácil, né, Lula? Já tá com o coração palpitando. A Flávia relembra esse tweet lindo do Haddad. É bundão que chama o cara que foge de debate? Não sei. Pergunta aí pro Haddad, né? E aí, Haddad? O Lula é? É o quê? A Veja teve coragem de falar o que realmente aconteceu. O Lula fugiu. Não teve coragem de enfrentar Bolsonaro. Sabe que vai ser chamado de novo, né? De descondenado pra cima. Tá aí, ó, Lula foge do penúltimo debate presidencial no primeiro turno. Fugiu. Covarde. E o Lula, ele fugiu do debate, mas vai no ratinho. Isso não é postura de quem está liderando, Lula. Não é postura de quem está liderando. Ciro Gomes fala o seguinte, ó. Qual a causa de um candidato fugir dos debates? Não apresentar propostas e se esconder na memória ilusória de um passado que se dissipou? Falta de respeito? Falta de coragem? Soberba? Rabo preso? Ou simplesmente falta de vergonha? Em Lula, em Lulinha, o que é que está acontecendo? O Vilimigo fala o seguinte, é um questionamento justo. São questionamentos válidos e interessantes. Será que o descondenado vai responder? Tenho a minha opinião e isso chama-se falta de caráter. Simone Tebet criticou o Lula, falou que ele fugiu. Soraya Tronic também criticou o Lula, falou que ele fugiu. Só o cara do Novo, que eu não sei nem se é mais candidato, que eu não vi sair notícia nenhuma na imprensa, mas Soraya Tronic e Simone Tebet também falaram, né? Fugiu por quê, Lula? Só porque o Ciro Gomes está falando o seguinte, ó, não apresentar propostas. Gente, a gente comentou isso aqui no vídeo ontem, eu quero reforçar com vocês. Bolsonaro tá aí, Paulo Guedes tá aí, só em termos de questões econômicas, e tá falando que vai fazer no próximo governo, inclusive já tá vendo que tá sendo feito agora, falando, ó, essa questão do IPI que já reduziu, quer colocar meio assim pra zerar de vez. Não vamos tirar o IPI, vamos fazer aquilo outro, e divulga. Os 4 anos no Brasil. Bolsonaro quer divulgar, ele quer falar, ó, eu pretendo fazer X, Y e Z. E o Lula? Como vocês viram ontem, comentamos em vídeo, matéria do Lauro Jardim do Globo, o Alexandre Padilha começou a dar alguns indicativos do que pode ser, né, a política econômica do Lula para um grande investidor estrangeiro na última terça, onde ele foi, né, lá na sede da XP do Benchimol.
Por que o Lula tem que esconder a sua política econômica? Falar lá só pra turma do Benchimol, investidores estrangeiros. Pô, se ainda fosse pelo menos, sei lá, um investidor nacional, fosse pro Lema, pô, conta pro Lema. Mas não contando pra turma lá de fora. Lauro Jardim não revelou, né, que era um investidor internacional. Aí fica aí, né? É o candidato contra o imperialismo. E aí, olha só. É mais provável que tenha segundo turno. Não é impossível. Porém, que venha no primeiro turno. Declarou o Disseu. Isso aqui saiu a matéria original da Bela Megali do Globo. Interessante, né? O Globo sabendo de tudo que o Disseu anda fazendo, que o PT anda fazendo, que a turma do Lula anda fazendo. E a Lisa fala, isso é um escárnio, bicho. Condenado no Mensalão, condenado na Lava Jato, Disseu volta a cena em articulações eleitorais na campanha do maior corrupto dos tempos. Eles sabem que o primeiro turno só sai se for para Bolsonaro. Eles temem mesmo ter um segundo turno e Bolsonaro chegar na frente do Nine. Segundo turno, eu acho que se tiver, vai ser um atropelo de Bolsonaro em cima do Lula. Eu realmente espero que Bolsonaro, sabe, liquide a fatura já no primeiro turno. Vai, liquida. Vamos adiantar, que é para acabar o chororô, sabe, da imprensa, todo mundo. E olha só que interessante isso daqui. O antagonista jura de pé junto que conversou com petistas. Né? Na verdade, petista não. Dirigentes partidários. Ele fala o seguinte: nem o PT acreditou na IPEC. Dirigentes partidários e integrantes da campanha lulista são mais conservadores e acreditam em uma diferença menor entre o ex-presidente e o atual. Aí fala: segundo dirigentes partidários ouvidos por este site, as pesquisas internas, né, da sigla do PT mostram diferença menor entre o ex-presidente e o atual, entre 13 e 15 pontos percentuais. Eu confio demais. Ainda conforme apurou o antagonista, há uma preocupação, principalmente em São Paulo e Minas Gerais, os dois maiores colégios eleitorais do país. Mas segundo a imprensa, o Lula está disparado em Minas, né? O voto Luzema, né? Por que está preocupado? São Paulo também, o Lula vence com a mão nas costas. Não sei porque também está preocupado, né? Enfim. A ideia do PT agora, olha isso daqui. A ideia do PT é utilizar os dados do IPEC na campanha eleitoral apenas como forma de atrair o chamado voto útil. A pesquisa que é paga pela Rede Globo vai servir para o PT utilizar para pedir voto útil no primeiro turno. A pesquisa da Globo ajudando o PT. E aí, eu falei isso até um pouco no vídeo de ontem, mas quero repetir mais uma vez. No dia 17, a Veja já falava que as pesquisas embalam a batalha psicológica entre Lula e Bolsonaro. Apesar dos institutos mostrarem cada vez menor a possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno, o Lula usa dados favoráveis para pedir o voto útil. Aí falava, há 2 semanas da votação, a batalha psicológica também ganhou tração. E aí comentávamos também no dia 17, que pela primeira vez o IPEC ia fazer o levantamento para saber se a pessoa queria que a eleição fosse decidida no primeiro ou no segundo turno. E mais importante, se a pessoa poderia mudar de voto. Para mostrar o seguinte, né? Bota lá que 80% das pessoas, segundo o IPEC, estão aptas a mudar de voto. Aí aquele cara que estava assim, eu não vou mudar meu voto. Ele vê, pô, bicho, 80% das pessoas vão mudar meu voto, só eu que não vou mudar? Ah, vou mudar também. Eu não vou ser do contra, não. Eu não vou ser do contra. Eu não vou ser do contra. E aí acaba ajudando o Lula, né? A conseguir uns votos. A pesquisa paga pela Globo. Também já saiu no Globo, né? Pesquisa IPESP. Lula tem vantagem de 10 pontos sobre Bolsonaro. 68% querem decisão no primeiro turno. E o Instituto do IPESP, né? Ligado ao Antônio Lavareda, que tem uma história longuíssima com FHC, mas longa mesmo. E mais especificamente com Geraldo Alckmin. Bom, ele trabalhou na campanha do Alckmin em 2018, né? Aí olha essa aqui, falando em pesquisa. Comentamos semana passada sobre os ataques ao Instituto Paraná Pesquisa. Comentamos ontem sobre os ataques à Paraná Pesquisa. Aí agora o Metrópolis solta essa nota. Paraná Pesquisa. Lula tem 40, Bolsonaro 36. Pesquisa foi divulgada nesta terça-feira. Instituto tem contrato com o governo federal e recebeu recursos do PL. Tá aqui tentando, não sei, né? Tentando colocar, sei lá, a credibilidade do Paraná Pesquisa em risco, porque recebe dinheiro do governo, né? Uma das poucas pesquisas que colocam aí o Lula e o Bolsonaro empatados.
Esse aqui é os prints que a gente mostrou no vídeo ontem, só para relembrar, né? O Bernardo Melo Franco destacando, a notícia na Folha de São Paulo. O Felipe Neto falava, o Paraná é o único que dá empate entre Lula e Bolsonaro. O único. Enquanto isso, o antagonista revela que a pesquisa paga pela Globo está servindo para usar para tentar trazer o voto útil. Margem de erro do Paraná Pesquisas é de 2,7 milhões de reais. Matéria do Globo, criticando, né? Fazendo piadinha, aquela do sensacionalista em cima do Paraná Pesquisas. E essa treta, né, essa tentativa de descredibilizar o Instituto, não que eu confio no Paraná Pesquisas. Eu só acho muito estranho ver a grande imprensa bater tanto, né? Logo a imprensa que reclama que os apoiadores de Bolsonaro, os bolsominhos, não acreditam em pesquisas, só acreditam no Datapovo. Aí tá lá, né? Lula e Bolsonaro estão tecnicamente desempatados no primeiro turno, diz Instituto Paraná. Essa aqui foi do dia 13 da semana passada e foi após isso que teve o primeiro ataque da Globo, que foi essa aqui, ó. De acordo com a Paraná Pesquisas, Rainha Elizabeth chegará aos 100 anos. E falando da Globo, pediu ontem a renovação por 15 anos ao governo Bolsonaro. Tem aí vários processos, né? Passa pelo Congresso, depois blá, 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 e chega no ponto que aí Bolsonaro pode vetar ou não, né? Pode reprovar ou não, mas quem dá a palavra final, no final do dia, vai ser o Congresso. Congresso que vai dar a palavra final. A Mônica Bergamo fala o seguinte, caberá ao Parlamento, no entanto, dar a palavra final sobre a renovação e aprovação, e a aprovação considerada altamente provável. Eu acho muito difícil não ser renovado. Além disso, se o presidente for derrotado nas eleições de outubro, poderá caber ao novo mandatário analisar o pedido. A Mônica Bergamo está torcendo, né? A Globo também deve estar torcendo para não ter nenhum tipo de problema. Eu até cogitei ontem, mas assim, zero chance disso acontecer. Mas vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram um plebiscito para decidir sobre a renovação da Globo? Isso não tem como ser do papel, isso envolveria mudança legislativa, etc. Mas só no cenário hipotético, ia ser lindo de ver, né? Um plebiscito nacional, se a Globo deve ou não ser renovada. A Mônica Berna diz, TV Globo está no ar 57 anos. Podia fechar, né? Para, pelo amor de Deus, parar de atrapalhar tanto. Enfim. Olha isso aqui. Imprensa brasileira. Guilherme Amado. O comportamento errático de Ciro Gomes nesta reta final de eleição, vestindo a fantasia de um candidato de direita, que ele não é, e fazendo ataques abaixo da cintura em Lula, só faz ajudar o Lula. Em primeiro lugar, quem disse que o comportamento de Ciro Gomes está errado? Quem é o Guilherme Amado para julgar isso? Errado por quê? Porque está atrapalhando o Lula? Vestindo a fantasia de um candidato de direita. Por que de direita? Ciro Gomes não defende nada à direita. Nada. O que Ciro Gomes defende que é de direita? Só porque ele fala que o Lula de inocente não tem nada? A imprensa está atacando sistematicamente a candidatura do Ciro Gomes para tentar transferir os votos para o Lula. A imprensa está tentando destruir o Ciro Gomes para entregar os votos para o Lula. E aí está tentando colocar o Ciro Gomes como um cara de direita. Saiu uma matéria no Estadão chamando o Ciro Gomes de Bolsolov. Bolsolov é o amor de Bolsonaro. Metrópolis. Ciro defende voto útil contra a corrupção e volta a criticar Lula. É por isso que o Guilherme Amado está soltando esse tipo de matéria. Porque o Ciro todo dia está falando algumas verdades sobre o Lula. Todo dia, uma verdade, outra. Relógio parado, né? 2 vezes no dia, bate certo. Aí você vê Vera Magalhães voltando, né? Imprensa brasileira. A MC Fernandes pergunta a Temer se, caso não reeleito, Bolsonaro será processado e punido por eventuais crimes. Ele defende a pacificação do país, que pode, segundo ele, incluir a negociação de algum tipo de anistia. Anistia pelo quê, meu Deus? Vocês percebem como a imprensa brasileira, há muito tempo, junto com a esquerda, vem criando a ideia que Bolsonaro é um criminoso que tem que ser preso. Que tem que ser preso. Tem que ser preso. A Sereta diz, a imprensa já condenou o Bolsonaro por um crime inexistente e pergunta se haverá anistia, mesmo com a realidade mostrando que Bolsonaro foi o único que manteve dentro das 4 linhas da Constituição. Eles vão insistir, né, no fascismo imaginário. Antes de avançar no tema, e para juntar com isso daqui, tem tudo a ver com essa fala da Vera Magalhães, que ela está repercutindo.
Esse post aqui, eu juro pra vocês, eu não sei como interpretar. Eu não sei mesmo. Não sei isso, mas achei interessante. E deixei pra vocês refletirem. A Dora Kramer, escrevendo na Veja, teve alguns problemas com Renan Calheiros no passado, fala o seguinte, ó. Aos colegas mais entusiasmados, convém lembrar que há o dia de amanhã. O Brasil não acaba numa eleição. Nossa profissão permanece. Aí eu não sei se ela tá criticando que a turma tá passando do limite para ajudar o Lula. Eu não sei se ela tá criticando o ponto que a galera tá desesperada com o fato que, sei lá, Bolsonaro possa ganhar. E ele tá usando essas inúmeras matérias para tentar criar um cenário imaginário. Mas ela tá falando, cara, ela com certeza tá reclamando dessa turma que tá empolgada com o Lula. Ela tá falando, bicho, tem um dia de amanhã, velho. Para de passar vergonha. E a Malu Gaspar colocou ali só os dois olhinhos. Eu não sei o que é que ela tá querendo falar com isso. O que eu sei é que o Vilimigo postou isso perguntando, caiu a ficha? Caiu a ficha de quem será vitorioso? Não sei se é só isso, não sei se é porque vocês estão passando do ponto, passando vergonha, sabe? Vocês não estão fazendo jornalismo. Enfim, achei interessante. Isso daqui também é bem relevante e já se conecta até um pouco com essa questão da anistia, vai fazer sentido lá na frente, que é o seguinte, ó. Doações a partidos da coligação de Lula e doações aos partidos que fazem parte da coligação de Bolsonaro. O Eduardo Matos de Alencar fala, ó, quem doa para Bolsonaro é economia real, capital especulativo, Moamba, Mata, estão, né, com o outro. E aí você vê, ó, quem doa para o Bolsonaro, na verdade os partidos ao redor de Bolsonaro, que no caso é o PP, o Republicanos e o PL. É a turma do agronegócio, lidera de disparado 8,4, né, em milhão. Setor energético vem depois, quase 6 milhões. E aí você para e pensa o que está acontecendo ao redor do planeta, principalmente na questão da Europa, né? A crise. A pessoa fala, pô, é melhor investir em Bolsonaro, né? Ele também deve ter visto todo o desenvolvimento que vem tendo a infraestrutura do país com o Bolsonaro. Inclusive você vê ali, né, a reboque e a construção civil. Já que é que está doando pro Lula? Setor cultural! As viúvas da Rouanet. Varejo. O primeiro nome que vem na minha cabeça no varejo é a Luísa Trajano. E depois você vê ali a turma do mercado financeiro. Que realmente é só especulação. Ninguém produz. É só botando dinheiro ali, né, que vai crescer, etc. Blá, blá, mas produzir que é bom, não, é a turma da Faria Lima. Deve ser a turma ali do Benchimol. E aí, olha só. Como essas coisas se conectam, né? Bolsonaro, anistia, né, doadores da campanha, quem tá apoiando quem. Vamos falar de forças internacionais. A imagem do Lula com Obama não é aleatório. Caio Junqueira, que há muito tempo vem soltando notícias de bastidor ou revelando, né, movimentações do PT em primeira mão, como, por exemplo, a entrada do Gabriel Galípolo na campanha, que foi o cara que, junto com o Haddad, escreveu aquele artigo na Folha de São Paulo defendendo a moeda única, né, a moeda do Folha de São Paulo. Foi o Caio Junqueira que revelou a carta do Josué Gomes, depois foi a carta da USP, foi tudo via Caio Junqueira. É sempre ele. Ele é o cara da CNN que conhece tudo do PT. Tudo. E aí, olha só. Exclusivo. Lula se encontra nesta quarta com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Acredite se quiser. A turma que critica o imperialismo, estará todo mundo junto. O plano é que eles se encontrem em São Paulo, na sede do Instituto Lula. A ideia do Instituto Lula, viu? O plano é para se encontrar em São Paulo, na sede do Instituto Lula. Um governo internacional estará se encontrando com um candidato às vésperas da eleição. E para quê? A ideia dos americanos é assegurar apoio ao resultado. Mas como assim apoio ao resultado? O Lula não vai aceitar o resultado? O Lula não vai aceitar? Ele quer falar, Lula, aceite se você perder. É isso, mãe. Tá estranho. E já abordar possíveis temas de uma agenda bilateral. Tá, quais temas? Democracia e meio ambiente. O meio ambiente nem precisa avisar, né? É a pauta SG, né? Agenda verde. A turma woke tá atacando com tudo. E a gente vê que é democracia. Democracia já virou um conceito tão subjetivo na mão dessa galera. Eu tenho pra mim que isso aqui é considerado alguma pauta social, sabe? Pauta identitária, mas também tá dentro aí da agenda SG, né? Temas centrais na agenda do presidente americano Joe Biden.
Só você ver o que tá acontecendo lá, né? Mas olha só, não para por aí. O uso eleitoral da ONU, por Bolsonaro, gera indignação entre estrangeiros. Que estrangeiro? Meu Deus do céu, velho. Minha mulher só sabe que Bolsonaro, sabe, tá na ONU, foi na ONU discursar. Ela só sabe que teve evento da ONU porque ela queria dormir e eu estava assistindo o discurso de Bolsonaro e confesso que no final eu tomei uma porrada na testa que eu deixei o celular cair, que eu tava quase caindo de sono, que foi tarde aqui. Que estrangeiro que sabe? Isso aqui. Isso aqui é o que tá acontecendo, inclusive, você consegue ver a imagem, né? Bolsonaro gritando ali. É a turma aí, né? Os ativistas, sei lá, deve ser um A1, alguma coisa aí, que tava projetando imagens de Bolsonaro no exterior. Olha toda essa movimentação. Olha essa movimentação de uma forma um pouco mais ampla. A gente vai aumentar esse quebra-cabeça. O Constantino fala o seguinte, ó. Eu conversei com 2 coleguinhas gringos, né, de esquerda que fazem militância nos jornais de seus países e eles também ficaram escandalizados com a fala de Bolsonaro, pois eles odeiam qualquer coisa que vem da direita. Essa turma. E aí, olha só. As coisas estão começando a se conectar. O Jamil Chat, isso aqui também foi uma notícia exclusiva, fala que estrangeiros articulam o reconhecimento do resultado no Brasil. E não está falando do Departamento de Estado, não. Não está falando do encontro do Lula. Aqui já é outra coisa. Mas com o mesmo objetivo. E querem discutir isso aí antes do pleito, né, etc. Olha a matéria. Esses daqui são os 3 últimos parágrafos dessa matéria. É tudo que você... Porque o início é só narrativa maluca. Pro petista ler e falar, meu Deus, Bolsonaro golpista, meu Deus do céu, o Brasil democracia. Os 3 últimos parágrafos é onde está o pulo do gato da matéria. Contribuiu também para o processo, né? O que é o processo? É os estrangeiros, né, trabalharem para reconhecer o resultado. Então, essa movimentação internacional, quem contribuiu para isso acontecer foi o fato que as principais entidades de direitos humanos no Brasil se dedicaram nos últimos meses a visitar mais de uma dezena de embaixadas estrangeiras no país. Ah, tá, entendi. Então as ONGs brasileiras estão rodando no Brasil falando, né, abobrinha no ouvido de muita gente. Para pedir que haja um reconhecimento dos resultados, né, para fortalecer a ideia que a democracia vingou. Na semana passada, em Genebra, a mesma operação também foi realizada na ONU. Então, vai, embaixadas, ONU, Departamento de Estado americano. É fundamental que a comunidade internacional expresse seu apoio, blá, 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 blá. Quem diz isso? Tô nem aí. A Seção Internacional da Comissão Arnes. É uma ONG que tem a Seção Internacional, amigo. Você às vezes está desempregado, mas a Comissão Arnes tem a Seção Internacional. País da comunidade internacional, né? Que é as Nações Unidas, Conselho de Direitos Humanos, que é o conselho que a Bachelet estava lá na frente, né? Amiga do Lula. O tribunal que inocentou o Lula. Quem diz isso? Diretora do programa da Conectas Direitos Humanos, outra ONG do Brasil. Quando o Jamil Chad diz que essas movimentações estão acontecendo há meses, ele não está errado. Gente, essa matéria foi a típica matéria que eu esbarrei na maior aleatória. Eu lembro como eu esbarrei nessa matéria. Pior que eu lembro. Sabe como foi? Eu tinha feito o dossiê do robô do Moro, que foi um assunto que a imprensa ignorou por completo, mesmo tendo assim prova por A mais B de tudo o que aconteceu do robozinho do Moro. Aí rolou isso daí, aí eu lembro que eu comecei a falar depois da Comissão Arnes, e aí eu lembro que nesse meio tempo, e aí eu lembro que o Dom Lancelotti, ele postou no Twitter alguma coisa, ele mandou no DM, não lembro, na época ele falou, cara, ele botou uma coisa que estava sendo seguido pela Comissão Arnes no Twitter. Aí eu entrei na página do Twitter da Comissão Arnes e me deparei com esse texto. Realmente, eu não sei se aqui é o marco zero, mas dá pra bater o martelo que em 25 de março, essa matéria a gente já falou em vídeo inúmeras vezes, falava, ó, congressistas dos Estados Unidos são alertados sobre riscos a eleições no Brasil. Desde março, essa turma está fazendo isso. Sempre em encontros promovidos... Sempre não, né? Mas vários desses encontros promovidos pelo Washington Brasil Office. Esse daqui contou com a participação, além da Comissão Arnes, com a turma do artigo 19, Pacto pela Democracia, e
Alberto Cantalista da Fundação Perseu Abramo. É a fundação do PT, pessoal. É o PT, o mesmo PT que vai se encontrar com o Departamento de Estado norte-americano. É o PT que já estava desde março pedindo apoio. Nesse encontro aí, dessa turma, essa galerinha começou a se encontrar no início, né, com os assessores parlamentares, depois se encontraram com o Jamie Raskin, a gente falou de toda essa turma, toda essa movimentação. E aí, olha só isso daqui. A gente volta na questão aí até dos apoiadores do Lula. Vamos pensar o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui, tentar você ver qual letra mais bonitinha. A gente vai ter aqui, ó. Vou botar aqui, ó. O N não. O E. União Europeia, né? União Europeia, países europeus. A gente vai ter aqui Estados Unidos, o A, e a gente vai ter a ONU. Só quero lembrar alguns eventos, só alguns eventos. Quem se encontrou com a turma da União Europeia? CA. Quem é CA? Celso Amorim. Celso Amorim esteve no evento que é organizado, inclusive, pela turma da Embaixada da França, que estava lá o chefe da delegação União Europeia Brasil. Quem também se encontrou com a União Europeia? CS, não é Counter-Strike, Centrais Sindicais. As Centrais Sindicais organizaram evento onde estava presente a Ana Cavazzini, alguma coisa assim, que é a vice-presidente da, sei lá, Comissão Europeia, pessoa do meio ambiente, alguma coisa dessa, junto com o Michel Rivasi e o Claude, que não o Jean-Claude Van Damme. Vamos lá, 2 franceses e a Ana Cavazzini. Também se encontrou com outra turma. Sobre essa questão aqui, teve o cara chamado HT, Hermann Terst, uma coisa assim. Ele é mais à direita lá, ligado, inclusive, não sei se ele é do Partido Vox, ou ele é da coalizão que faz parte do Partido Vox do Parlamento Europeu. Ele falou que a turma da esquerda estava vendendo uma história lá que tinha um golpe, blá blá blá, e estava tentando empurrar a goela abaixo o Lula. Que ele ainda fala, né, que é o chefe do Foro de São Paulo, blá blá, ele chama coisas muito piores. E aí, na questão da União Europeia, teve um evento que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu tô na dúvida se foi na UERJ ou se foi na UFRJ, que contou com a participação da turma da Fundação Perseu Abramo. Quem estava lá representando foi o AL, Aloysio Mercadante, e que estava presente o ex-primeiro-ministro da Espanha, que tem conexão lá com o Pedro Sánchez. Não sei se o Pedro Sánchez ainda está na frente, mas tem conexão com a turma do Pedro Sánchez, que é do Podemos e do PSOE lá, que são inclusive 2 partidos da Espanha que dialogam bastante com o Foro de São Paulo, já participaram de eventos. Eu nem vou falar aqui das ONGs. As ONGs também participaram, teve algumas ONGs que também participaram dessas movimentações, principalmente com centrais sindicais, teve com as ONGs. Quando você pensa em Estados Unidos, aí não tem o que falar, né? Você tem as ONGs, vários vários desses encontros promovidos pelo Washington Brasil Office. E aí quando você puxa o apoio que o Washington Brasil Office recebe, você, por exemplo, encontra, né, o nosso glorioso GS, Jorginho Soros. Quem era funcionário do Jorginho? Armínio Fraga. Armínio Fraga, ele é da mesma ONG aí, né? Instituto da Ilona Zabor, que é o Movimento Agora. O Armínio Fraga tá patrocinando a galera. E tem outras pessoas também aí, outras pessoas que são ligadas ao mercado financeiro que tá apoiando, né, a turma da esquerda. O que é que falava ali dos grupos de apoio, quem tá doando para campanhas, etc. Precisa ir um pouco mais longe? Quando você pensa na ONU, amigão, temos lá a nossa gloriosa Ilona Zabor, yes. Ilona Zabor se tornou conselheira do secretário-geral da ONU. Ilona Zabor, amiga de quem? Do Moro, General Santos Cruz, né? Instituto Igarapé, também amiga da Maria Hermínia Tavares, do Instituto ARD, também escreve na Folha de São Paulo. Olha toda a movimentação que a esquerda tá fazendo. Gente, eu olho isso aqui, sério pra você, eu tenho medo disso aqui. Eu não sei o que a esquerda vai inventar, mas vocês têm alguma dúvida que se a esquerda falar o seguinte, ó, o céu no Brasil amanheceu com um arco-íris quadrado. Vocês têm dúvida que essa matéria sai no mundo inteiro? Solta logo uma nota na AFP, que a AFP ela distribui para diversos jornais, todo mundo republica a AFP, Associated Press, blá blá blá. Aí sai no Le Monde, Bloomberg, BBC, blá blá blá. Tem arco-íris quadrado no céu do Brasil.
Tem uma movimentação gigante internacional rolando. Gigante. Não quero nem falar muita coisa, né? Pra não gerar complicação. E no meio disso tudo, só para falar um pouco da de nossa direita, o Ebert fala o seguinte, ó. A prioridade dos candidatos na reta final é criar expectativa positiva no eleitor. Daí o aumento da panfletagem e ações que inspirem confiança. Já na direita, a prioridade de alguns comentaristas é apontar erros dos próprios candidatos, criando desconfiança no eleitor. Genial. É a turma do primeiro meu engajamento e minha pose de sabidão. A eleição a gente vê depois. Tem método ou é burrice e vaidade? Todo dia acontece alguma coisa, você põe até coisa, mas... Gente, eu faço vídeo diário de 1 hora. Vocês veem, eu não abro a câmera e fico só falando ao léu. É uma notícia atrás da outra, um comentário atrás do outro. A gente vai aqui, né, criando uma história. E na boa, falta assunto pra falar, falta problema pra falar. Quando acontecer uma coisa na direita que é muito complicado, que vale a pena um comentário, eu trago. Mas, período eleitoral, faltando o quê? 11 dias? Nem lembro agora se é 11 ou 12 dias para as eleições. Eu acho que nesse momento agora é primeiro mostrar o que tá acontecendo do lado de lá, reiterar a importância e foco na missão, né? Foco na missão. Muita gente criticou, falando em críticas no passado, muita gente criticou algumas movimentações de Bolsonaro. Algumas, assim, cara, eu vou ser sério pra vocês, eu realmente acho de coração que das indicações que Bolsonaro fez, acho que o Augusto Aras, não é porque ele protegeu o Bolsonaro, não. Olhando, vendo algumas coisas, conversando, amadurecendo um pouco, entendendo melhor um pouco o judiciário brasileiro, acho que talvez seja uma das melhores indicações que Bolsonaro fez. E no âmbito do judiciário, ele foi muito criticado por algumas coisas. Entendo. Também não vou falar que eu adorei. Não morro de amores pelo Cássio. De jeito nenhum. Mas se tem uma coisa que é inegável, porque é um fato da realidade. Quando você olha o posicionamento que o Cássio vem tendo, assim, eu acho que pelo menos, dá pra falar sem errar, que 80%, os temas que são assim mais impactantes, 80% eu acho que o Cássio vem votando de uma forma que agrada a turma da direita. Acho que isso é inegável. O decreto de Bolsonaro, que garante, né, o acesso, né, das pessoas a coisas para se defender, o Cássio, ele votou para manter o decreto de Bolsonaro e ele ainda citou o direito à vida. Pra você poder se defender. Esse decreto ele não avançou, ele foi derrubado. E o Estadão diz, ó, apenas os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados pelo presidente, votaram contra a liminar. Ambos. Quem sou eu para julgar o mérito disso aqui? Se tá certo, se tá errado, se tem que manter, se tem que continuar. Eu só digo o seguinte, olha tudo que tá em jogo. Olha tudo que tá em jogo. Olha, inclusive, o que erros, porque alguns diziam, não, Bolsonaro cometeu esse erro. Olha o erro de Bolsonaro e olha o que pode ser, sei lá, o acerto do Lula aí, caso volte ao poder e qualquer outra coisa. Deixa aí de reflexão. E para encerrar o vídeo de hoje, infelizmente não vai dar para falar da turma do SG, mas vou mandar para vocês um vídeo sobre SG no Telegram. Falei para vocês que hoje tem uma entrevista. Gente, essa entrevista é de coração, mas de coração mesmo. Mas mesmo. Quem puder que não assistir hoje, assista essa entrevista. Eu te garanto que você fala, cara, eu aprendi alguma coisa. Eu saí daqui um pouco mais inteligente. Mas eu juro pra você, do minha palavra, que pelo menos vocês vão ampliar um pouco a visão, o horizonte que vocês têm sobre política, sobre autarquias, sobre o poder de um ministro de Estado, ministro da Saúde, ministro da Economia, ministro de qualquer coisa. Vocês vão entender e falar, caraca, bicho, interessante. Entender um pouco também sobre o mercado financeiro. E aí, além disso tudo, ainda tem umas tretas interessantes que entramos. Quero mostrar pra vocês aqui esse áudio de 30 segundos, né? Escuta isso daqui. 30 segundos eu mandei esse vídeo lá no Telegram. Denunciei o Gabas. O Gabas, eu digo isso várias vezes, o Gabas me chamou numa reunião em Brasília, que eu fui, né? Primeiramente ele marcou no Ministério, depois ele cancelou, marcou dentro do Restaurante Natural em Brasília, no mês de julho de 2015, cara. Ele pediu, cara, cerca de 15 milhões de reais pra gente, cara, pra Bolsa Nova York pra gente, para acabar com a investigação da Previ. Denunciei o Gabas. O Gabas... Tá aí. Denúncia. E fico por aqui. Vai lá no Telegram, pega os vídeos do vídeo de hoje. Se gosta do meu conteúdo, para estar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. Traga voto pro Jair. Compartilhe esse vídeo. E a entrevista vai ser no canal do Quinto Elemento. O link tá aqui na descrição, não é aqui no canal, é no canal do Quinto Elemento. É o primeiro link da descrição. E eu vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!